Eu tenho o privilégio de coordenar esse debate, que tem aqui o Marcelo Brito, que é do consórcio da Amazônia, entre tantas atribuições. O Marcelo antes foi quem presidiu também a coalizão tão importante que fez um diálogo de entidades com o parlamento, muitas vezes em questões muito importantes para a preservação ambiental, um conjunto de lei que nós lá debatemos, e eu estou muito honrado de estar ao lado do Leonardo. O Leonardo tem sido não só aquele que tem direcionado o gigante nosso empresarial, a Suzano, que tem a implementação de princípios de ESG como uma premissa da sua atuação empresarial, mas o Leonardo tem essa visão mais abrangente também, o que o torna um líder empresarial nesse segmento. Eu vou muito direto ao assunto, porque nós, quando a COP se afirmou, e nós vamos tê-la aqui, é um momento de muita responsabilidade para o Brasil e para a questão ambiental do ponto de vista mundial, muitos pensaram que a COP poderia ser uma exposição complicada para o Brasil. Complicada porque poderia ser um momento em que nossas mazelas aflorassem. E nós temos mazela, diferente daquilo que são outras situações internacionais entre países desenvolvidos, ao contrário de outras nações em que o ingrediente energia ou transportes é o grande responsável pela emissão de poluentes, de gases de efeito estufa, gás carbônico, CO2, metano, CH4, nós temos aqui no Brasil um outro perfil, do uso do solo, da ocupação do solo, que vem o maior percentual de emissão de gás de efeito estufa. Isso coloca uma peculiaridade no Brasil. Por isso que eu queria perguntar particularmente a você, Marcelo, que tem uma grande experiência em negociações internacionais, acompanhou várias edições da COP, de que forma que você acha que o Brasil melhor se prepara para poder, na COP, se apresentar e poder extrair da COP compromissos com o nosso próprio desenvolvimento sustentável. Leonardo, obrigado. Bom dia, prazer estar com você, Leonardo, prazer estar com você. Bom dia a todas e a todos. Obrigado ao CAF pelo convite. Não, tem um ponto, vamos dizer assim, um ponto negativo e um ponto altamente positivo. Então, vamos começar com o negativo, porque logo a gente esquece ele mais na frente. O negativo é que nós perdemos mais uma vez uma oportunidade de usar a COP, desde quando nós descobrimos em março do ano passado, de trazer à mesa daqueles diálogos impossíveis todos os radicais de ambos os lados, seja do lado do agro mais negacionista, como o mais radical ambientalista do outro lado, para uma mesa de discussão do que é a agenda Brasil, das potencialidades brasileiras, dos modelos brasileiros que são líderes. Nós poderíamos ter feito isso e chegar à COP com muito mais força. Infelizmente não fizemos. Não fizemos. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Qual que é o lado positivo? Tem uma série de diálogos que estão ganhando tração agora, que até pouco tempo atrás não estavam nesse modelo. Eu tive antes de ontem lá no evento de bioinsumos, o BioSummit lá em Campinas, que é um negócio maravilhoso que mostra a pujança do agronegócio brasileiro como o país que mais avança na utilização de todos os bios entre os principais produtores agrícolas do mundo. Isso é um passo importante naquilo que a gente chama de agricultura regenerativa. Então, um segundo ponto maravilhoso é que a gente já consegue sentar, e ontem foi uma outra reunião na Fiesp, com vários produtores rurais, que nós vamos discutir agricultura regenerativa dentro das suas diversas faces, orgânicas ou não, convencional ou não, ILPF e assim por diante, com cunho ambiental muito pesado, coisa que a gente não poderia fazer há poucos anos atrás. E agora a gente já pode fazer com maestria esse tipo de diálogo. Então, acho que o mundo espera que uma potência como o Brasil, uma potência agrícola como o Brasil, o que a gente tem que entregar na evolução agrícola. Por que eu estou falando evolução? A revolução agrícola já foi feita. E ela foi uma revolução baseada na química. Veja que agora a doutora Hongria acabou de receber o Nobel
da agricultura mundial pelo seu trabalho na biologia. A Fundação Norman Borlaug é que dá esse prêmio. Essa fundação nasceu pelo trabalho do seu líder dentro da agricultura química e agora premia uma pessoa que se destaca na agricultura biológica. Veja que essa é a evolução que o Brasil pode oferecer em cima da revolução agrícola que já foi feita nos últimos 40 anos. Ô, Leonardo, o Marcelo coloca uma questão fundamental, quer dizer, um compromisso que o agro tem com a sustentabilidade, destaca o conceito da agricultura regenerativa, menciona algo que orgulha todos nós, não há dúvida, que o Brasil é já dos grandes produtores que melhor usa os insumos de origem biológica e cresce esse uso de uma forma exponencial aqui no Brasil. As próprias grandes indústrias químicas hoje todas têm o seu componente biológico de uma forma destacada. Nós, lá, a FPA concorreu para isso, o Congresso, de uma forma geral, aprovamos a lei de bioinsumos também, o que vai dar mais guarida. Foi um desafio equilibrar aquilo que era a questão das patentes, das empresas, com aquilo que era o processo de formulação no próprio campo, mas nós conseguimos chegar a um bom termo sobre isso. Você, que é representante aqui de uma das maiores empresas mundiais de produção de celulose. Eu não estou pedindo só para você falar da Suzano, embora mereça, mas você acha que no setor que você tem tido responsabilidades, essa tendência também se afirma, ou com o componente de produção, com esse compromisso com a sustentabilidade? Como é que vocês têm tratado disso, Leonardo? Muito obrigado, deputado Arnaldo. Primeiro, agradecer ao GAF pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais debatendo com painelistas de tamanha qualidade aqui hoje, Marcelo, deputado Arnaldo Jardim. Muito bem colocado, deputado. E assim, o nosso setor, de forma geral, e eu, obviamente, vou falar aqui algumas vezes da Suzano, mas eu acho que eu posso falar de forma mais abrangente. O setor de papel celulose e a silvicultura, de forma geral, se encaixa muito bem nisso que você falou, dos compromissos irredutíveis em relação ao ESG e em relação à sustentabilidade de forma geral. E é um setor que tem muito a contribuir para o Brasil nos seus objetivos gerais também. Eu vou dar só um dado. É claro que a gente tem uma vantagem, né, muito importante, que é o fato da nossa matéria-prima ser a árvore, deputado. Então, assim, isso já traz uma vantagem inerente ao setor de silvicultura. E a Suzano sozinha, não estou nem falando do setor, mas a Suzano sozinha planta no Brasil todos os dias, 1,2 milhão de árvores. Então, isso é um fato gigantesco, que tem muito a contribuir do ponto de vista de mitigação das emissões no Brasil e que contribui para os nossos próprios objetivos e para os nossos próprios compromissos de curto e longo prazo em termos de sustentabilidade. Então, de 2023 até 2030, a Suzano tem o compromisso de retirar 40 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Tudo isso com outros elementos ali de sustentabilidade, que muito relacionados aos OSDs, né, das Nações Unidas, que diz respeito à participação de mulheres nas decisões da empresa, de outras minorias nas decisões da empresa, no corpo gerencial da empresa. A nossa dívida é cada vez mais atrelada à Sustainability Bonds. São hoje mais de 40% da dívida da Suzano está atrelada a esses objetivos de longo prazo de sustentabilidade. Então, assim, o compromisso ele é pleno e ele não só se limita, ele não se limita à própria empresa. A gente tem um objetivo também de oferecer alternativas aos nossos clientes para sua própria descarbonização. Então, o papel e os nossos produtos de forma geral,
eles carregam uma vantagem ambiental muito importante, que é a biodegradabilidade. E a gente tem o objetivo de aumentar em mais de 10 milhões de toneladas o nosso fornecimento desse tipo de matéria, desse tipo de produto para os nossos clientes mundo afora. Lembrando que a Suzano hoje sozinha está na vida aí de mais de 3 bilhões de pessoas todos os dias que de alguma forma utilizam produtos que foram produzidos através da nossa celulose. Eu só queria complementar, Arnaldo, com um ponto importante. Você mencionou bem o papel do Congresso Nacional e como vocês vêm trabalhando para esses pontos. E tem um outro fator que é importantíssimo nisso tudo que a gente está comentando, que é o ambiente de negócios, né? E o Congresso Nacional, aqui um grande parabéns a você. Eu vou usar um exemplo, um único exemplo aqui para ilustrar isso, mas obviamente todos nós nos lembramos da tramitação da nova lei de concessões florestais. Você mencionou o bioinsumos, que é muito importante, mas eu vou resgatar um pouco para trás a lei de concessões florestais, que permitiu o desenvolvimento de um novo modelo de negócio no Brasil, que Marcelo também contribuiu muito para isso, e a sua participação como deputado foi fundamental. Se eu não me engano, foi o deputado que mais apresentou emendas produtivas e construtivas para esse projeto. E essa questão do ambiente de negócios, Arnaldo, é muito importante, e o papel de vocês é importantíssimo, porque eu, sinceramente, costumo dizer que não há potencialidade ou vocação de um país que supere um bom ambiente de negócios. Então, essa lei, ela permitiu o surgimento de uma nova possibilidade para o Brasil, a utilização de terras públicas para produção de créditos de carbono. Isso é um negócio fantástico, realmente único no mundo. E são de exemplos como esses que a gente precisa cada vez mais, não só mostrar o que a gente já fez, mas produzir mais para realmente colocar o Brasil como ponto focal de políticas públicas ambientais mundo afora, que vai contribuir para os objetivos que o Marcelo também colocou, de colocar uma vitrine fundamental do Brasil como potência ambiental nessa COP 2030. Muito obrigado pela sua intervenção, Leonardo. Muito obrigado pela lembrança à legislação sobre concessões florestais. Eu acho que realmente, como você disse, abriu para um novo tipo de negócio e abriu uma oportunidade daquilo que nós acreditamos, né? Que é a preservação com sustentabilidade econômica também, ou seja, criando uma oportunidade de uso aí disso. Todo o setor agro tem se preparado de uma forma ou de outra para a COP. Diversas iniciativas têm ocorrido, o Marcelo mencionou 2 nessa semana. Aqui, esse encontro é uma grande preparação nesse sentido. O painel anterior, reafirmo, com o governador, com a AgroBrundtland também, ensejou isso, e nós temos amadurecido, Marcelo, e aí eu vou te provocar com a experiência que você teve de participação em COPs anteriores. Nós precisamos fixar uma pauta. Ela dialoga com o agro, óbvio, mas é uma pauta de país. E a pauta de país tem que ser uma pauta para o mundo. Não pode ser uma questão de resolver os problemas do Brasil. Tem 3 pontos que eu tenho visto a ser amadurecidos. Primeiro, mercado de carbono. Nós avançamos, temos uma legislação sobre mercado de carbono, está a depender de uma regulamentação, precisa ser acelerada, mas o mundo não tem regras para o mercado de carbono. Isso faz com que os países se voltem internamente, tenham uma dinâmica, inclusive, de negociação interna, de que forma esse tema pode ser frequentado aí, que tipo de esforço pode ser feito para aquilo que foi chamado, o Plínio há pouco tempo mencionou, um mutirão, como tem dito o André Corrêa do Lago, pode ser feito nesse sentido. Mercado de carbono, queria lhe perguntar. Segunda questão, algo que você é craque nisso, todo o processo que há hoje de uma articulação internacional
dos grandes países que ainda têm florestas tropicais, que além do Brasil é o Congo, né? E a Indonésia. O Congo, a Indonésia e o Brasil, os 3 países com as maiores florestas tropicais. De que forma você acha que auxílio para a manutenção da floresta, tá certo? E o mercado de carbono pode ser tratado para que a COP possa empurrar nesse sentido? Excelente, Arnaldo. Vamos só diferenciar 2 pontos importantes da COP, tá? Existe a negociação da Convenção do Clima, e se a gente pegar a Convenção do Clima, deve ter 2 ou 3 parágrafos falando de agricultura só, tá? Lá são os macro temas da questão de emissões do mundo, que aí deriva, como você bem falou, em cima de energia, transporte, indústria e assim por diante, tá? Fora da Convenção do Clima, tem as discussões dos planos de ação, que aí são as discussões do brainstorm, das diversas discussões que haverão fora, entre países, entre empresas e assim por diante. O carbono é uma pena da gente não estar, apesar da gente ter votado a lei o ano passado, o SPCE não vai sair esse ano. Provavelmente não vai sair o ano que vem, porque é ano eleitoral, a gente sabe disso. Então, a pergunta que se faz hoje, Arnaldo, é o seguinte: o que o governo brasileiro espera do mercado regulado através do SPCE? Nós não sabemos. O que o governo brasileiro espera do mercado voluntário? Nós não sabemos. E como é que o governo espera atuar pelo artigo 6? Quais os movimentos do artigo 6 do Acordo de Paris? Sem ter isso na mão, a gente não sabe como se movimentar. Eu vou te dar um exemplo. A Europa vai apresentar, a União Europeia vai apresentar a NDC, a nova NDC dela agora em julho, e vai abrir a possibilidade da importação de créditos de carbono, tá? De créditos de nature-based, de soluções baseadas na natureza. Nós não sabemos se nós vamos poder ser exportador, porque o governo brasileiro não definiu isso ainda. Porque tem uma parte do governo que acha que nós temos que cumprir a NDC antes de poder exportar créditos. Se a gente fizer isso, a gente deprecia o nosso mercado de carbono. Então, tem algumas tarefas domésticas que precisam ser feitas, e para isso a gente tem que buscar um acordo ministerial. Você é um articulador que está... É difícil ter um projeto da economia verde que o Arnaldo esteja lá como um dos articuladores. Mas, por exemplo, Arnaldo, quando a gente fala de carbono, a gente tem que olhar para o lado de emoções e remoções. Então, a gente olha para a energia elétrica no Brasil. Nós temos uma matriz limpa. E 14% dessa matriz é energia elétrica produzida por biomassa. Quando a gente olha o bônus da utilização dessa energia, ou seja, a redução das emissões que você tem, esse bônus está no eixo energia. Mas o ônus da produção dessa energia, que é a biomassa gerada pelo agro, as emissões, os ônus estão no agro. Quando a gente olha para biocombustíveis, que você também foi o articulador da lei de biocombustíveis, todo o bônus da utilização desses biocombustíveis estão no setor de transporte. O ônus das emissões estão no agro. Então, nós sabemos muito bem e com bastante ciência aplicada o nível das emissões ligadas ao agronegócio. E sabemos pouquíssimos ou quase nada das remoções ligadas ao agronegócio. Então, são tarefas domésticas que nós precisamos fazer para nos diferenciar. No segundo ponto, que é a questão do Tropical Forest Forever Fund, e toda essa movimentação que está em cima de floresta, desmatamento e tudo, essa talvez seja uma das maiores discussões do Brasil para os próximos anos. Porque toda vez que a gente entra no tema de desmatamento, eu falo com muita facilidade disso, porque desde 1999 eu estou engajado nessa agenda. Quando a gente fala de desmatamento, imediatamente o pessoal já vem e fala assim, mas nós temos o Código Florestal que permite. Sim, o problema é que Código Florestal não muda as leis da biofísica, não muda as leis das mudanças climáticas, não muda as leis da formação de água. E árvore é o mais importante elemento para a ciclagem de água. A somatória de árvores, florestas, é o mais importante produtor de água. Por isso que a ciência já provou que ciência produzida aqui no Brasil, da Embrapa, da Exalc, de Viçosa, de Lavras e assim por diante, toda plantação perto de florestas é mais saudável, toda criação de animais perto de florestas é mais saudável. Então, essa é uma grande discussão no Brasil. Aí você fala, pô, mas qual a ferramenta financeira ou instrumento financeiro que compense o produtor rural por ser o maior garantidor de cobertura vegetal do mundo, que é isso que o Brasil é.
mais de 200 milhões de hectares. Nós só vamos ter essas ferramentas financeiras sendo utilizadas como ativos de biodiversidade e assim por diante, quando a gente conseguir enfrentar as poucas mazelas que nós temos. Então, se de um lado nós temos mais de 200 milhões de hectares de florestas protegidas pelo setor privado, nós ainda temos também um grau de desmatamento muito alto. Nós ainda temos um grau de grilagem de terra altíssimo, são mais de 37 milhões de hectares com CAR falso dentro de área pública, e isso precisaria ser enfrentado muito fortemente pelo nosso setor, porque apesar da gente não ser o praticante disso, nós sofremos as mazelas e a reputação para isso. Então, acho que nós temos que mostrar nesses planos de ações paralelo à COP nesse trabalho, é justamente que, apesar dessas mazelas, existe uma construção, mas, ao mesmo tempo, pressionar, ora, quem está no governo, a vir com as soluções de Estado que permitam que o país que tem o maior potencial de ganho em cima de soluções baseadas na natureza, principalmente através do mercado voluntário, o Leonardo acabou de citar aqui, a quantidade de florestas plantadas, o potencial de restauração florestal que nós temos, esse é um potencial que não pode jogar fora. E se a gente demorar a chegar nisso aí, eu temo que o mercado só seja muito menor do que a potencialidade que ele tem. Leonardo, eu vou te convidar para falar sobre os dois temas também aqui que eu provoquei o Marcelo, que é a questão do mercado, crédito de carbono e a questão da manutenção das florestas, fazendo duas observações complementares ao que foi dito pelo Marcelo. Quando nós atuamos, legisladores, à frente parlamentar, para que o agro não entrasse no mercado compulsório, muitos passaram uma ideia, e a própria sociedade, de alguma forma, a imprensa registrou como se fosse uma omissão com a questão ambiental. E longe de ser isso, tá certo? Nós optamos, nos posicionamos, não permitimos que entrássemos no mercado compulsório por uma absoluta falta de métricas, referências com relação à questão, que pudesse ter essa abrangência, por exemplo, que foi mencionado. Mencionar aquilo que se emite, mas aquilo que se remove, para poder você ter critérios claros. Quando, por exemplo, nós nos debatemos com tabelas que são referências internacionais sobre o uso de adubos químicos, fertilizantes, em relação aos defensivos, em relação a hectares, se compara Brasil com o Japão, Brasil com Europa, e se ignora que aqui nós temos um clima tropical, que nós temos 2 ou até 3 safras, ou até temos integração lavoura, pecuária, floresta. Então, é por conta disso. Nós estamos construindo essas referências. Outra observação é referente à questão da manutenção das florestas. Como remunerar? Vocês próprios, você mencionou a títulos emitidos que tenham essa vertente ambiental. Desenvolve um pouco isso para ver que tipo de financiamento nós podemos ter para ter uma colaboração para essa manutenção, por favor. Perfeito, Arnaldo. Primeiro, vou comentar sobre alguns aspectos que o Marcelo também trouxe. Primeiro, mercado de carbono. É uma grande pena que a gente não vai ter o mercado instaurado a tempo para a COP. O SBCE, de fato, não vai estar em funcionamento. E, assim, são oportunidades perdidas no Brasil que, infelizmente, a gente acabou se acostumando, né? Então, por exemplo, um dos entraves para o pleno funcionamento do sistema é, por exemplo, a criação, você sabe bem, Marcelo, criação do comitê gestor, porque não tem previsão no orçamento, porque não tem previsão de pessoal, e por aí vai. São as burocracias do Estado que acabam... E isso independe de governo, tá? Eu não estou aqui... Eu acho que é uma tendência, infelizmente, passada e futura Brasil. Infelizmente, isso acaba provocando a perda de oportunidades. No momento em que, como o Marcelo bem colocou, já se discute de forma mais avançada, por exemplo, a importação e exportação de créditos em outros locais do mundo, que o Brasil poderia estar se aproveitando muito bem, gerando negócio, gerando riqueza para o país, porque é muito provavelmente o país com maior potencial de geração e de venda de créditos no mundo. Pegando esse gancho, eu queria também comentar o seguinte, sobre as negociações em si.
Tem um ponto que a gente fica pensando muito no Acordo de Paris, de forma mais ampla e genérica, e a gente, às vezes, são poucas as pessoas que conhecem os meandros ali, os pontos mais granulares. E tem um risco para o Brasil ali, um risco para o nosso setor, que é importante destacar. Florestas plantadas não necessariamente serão passíveis de venda e exportação de créditos com o Acordo de Paris. Então, a gente corre o risco de ter um grande potencial no Brasil, mas de não poder utilizar, de não conseguir vender os nossos créditos florestais lá fora por conta de controvérsias a respeito de metodologias e a respeito do próprio conceito de geração de crédito a partir de florestas plantadas e, de alguma forma, florestas nativas também. Isso seria muito ruim para o país. Os nossos negociadores, eles têm plena consciência disso e têm foco nisso. O Brasil tem defendido muito bem e muito fortemente essa possibilidade, mas fato é que hoje a gente tem esse ponto de interrogação que incomoda bastante, Arnaldo. É importante destacar isso. E a gente espera que as negociações da COP avancem nesse sentido para que o Brasil consiga aproveitar toda essa potencialidade de geração de crédito e de geração de riqueza para financiar, aí vou para a sua pergunta, para financiar o agro que protege, para financiar a população carente, em grande parte nos estados do norte, nos estados amazônicos, que protege e que trazem um benefício para o mundo inteiro, não é só para o Brasil. Hoje a gente não tem esse mecanismo. A Suzano, o que eu comentei aqui, foi uma das melhores formas que ela conseguiu ter um benefício por todo o serviço ambiental que presta no Brasil, com o plantio de árvores e outras iniciativas sustentáveis, que é a parte financeira, que é contrair empréstimos, alavancar a empresa com empréstimos atrelados às suas metas de sustentabilidade. Algumas dessas metas, obviamente, relacionadas à captura de carbono, e isso trouxe uma vantagem fantástica para a Suzano, Arnaldo. Isso é um mecanismo muito impressionante, em que a gente tem um desconto muito alto nos juros devidos, né, nesses financiamentos, por conta do atingimento desses objetivos. E, por outro lado, isso traz ainda mais empenho para qualquer empresa para cumprir seus objetivos e para cumprir suas estratégias de sustentabilidade. Porque caso lá na frente não se cumpra, você vai ter uma taxa de juros muito maior. Então, isso mexe diretamente com as finanças da empresa e é algo que a gente consegue também, de certa forma, e aí a gente começa a pensar no ecossistema, né? Se a gente pega crédito mais barato, se a gente tem condições melhores, a gente consegue, de certa forma, transferir esse benefício também para os nossos fornecedores. Então, a Suzano tem N projetos, N programas que trazem juros em melhores condições para os nossos fornecedores por conta dessa iniciativa. Então, assim, é um ciclo virtuoso quando você consegue implementar algo desse tipo. Mas não acho que estamos no ponto ideal para o Brasil e para as empresas brasileiras. O nosso agro e empresas de forma geral, o setor privado de forma geral no Brasil, tem exemplos formidáveis de ações de sustentabilidade, de benefícios trazidos não só para o país, mas para o mundo. E a gente fica sempre na expectativa de mecanismos melhores, seja por compensação, seja por pagamento por serviços ambientais, seja por o que quer que seja acordado lá na frente, para que realmente traga um estímulo cada vez maior para a gente ter ações de ainda maior impacto daqui para frente. Então, essa é a expectativa. Bernardo, eu posso fazer um complemento? Lógico. Isso aí. Veja bem, carbono não é uma agenda nossa do sul global. Carbono é uma agenda do norte global. Tá? Vamos acreditar no ser humano
e vamos fazer de conta que todos os compromissos de carbono zero, de emissões zero, colocados pelos países e pelas empresas para 2040, 2050, que todos irão se cumprir. Se isso acontecer, o setor que passa a ser o maior emissor do mundo é a agricultura, tá? Em todos os países. Nós passamos a ser o maior emissor, justamente por essa questão de emissões e remoções. Mas tem um dado importante, porque o Norte trouxe essa agenda de carbono, mas fez questão de deixar de lado a agenda de biodiversidade, a agenda de floresta. Por isso que você não consegue fazer dinheiro com floresta primária, tá? Agora, nós vamos esperar que eles criem um mercado de biodiversidade de ativos ou nós vamos ganhar liderança e fazer isso? Nós começamos a instigar alguns grupos dentro da Amazônia a pensar nesse assunto. Só que em vez de levar isso para os secretários do meio ambiente, eu levei isso para os secretários da Fazenda, mostrando para eles que isso poderia ser um drive operacional de novas receitas. Inclusive, na primeira semana de julho, nós vamos ter a primeira reunião com os 9 secretários da Fazenda dos estados da Amazônia para tratar de o mercado de crédito de biodiversidade. Como é que a gente constrói isso? Está aqui um negócio que o Brasil pode abraçar e trazer junto Colômbia, Congo, Indonésia, todos os países tropicais, porque essa é a nossa agenda de futuro. A agenda de biodiversidade é perene e eterna. A agenda de carbono é provisória se tudo correr conforme está sendo estimulado. Está aqui uma grande potencialidade para o Brasil. Olha, eu estou gostando muito da dinâmica que o nosso debate está tendo aqui. Ao invés de falas mais longas, nós estamos fazendo uma interação, um conjunto de falas pontuais, e agora nós pegamos aquilo que eu considero vertente. A cada COP que eu acompanho, vejo, todos nós assistimos, eu vejo que sempre a manchete no jornal é o seguinte: então, será que vão dar ou não? E aí os números são espetaculares, né? Bilhões, em algum momento chegou a trilhão. Esse é o tanto que os países desenvolvidos vão disponibilizar para combater as mudanças climáticas, os efeitos dos gases de efeito estufa, tudo mais, consequências, tudo mais tal. E nada acontece, tá certo? Ou seja, o caminho que você falou, olha, estou repetindo, o empréstimo que tem uma taxa diferenciada pelo componente ambiental, se não cumprir, paga mais, tá certo? Ou aquilo que você abriu agora, uma nova remuneração para a biodiversidade que dialoga com a manutenção da floresta, porque a biodiversidade exatamente tem o diálogo com os biomas e da forma como se faz. O Fundo Clima, recentemente foi revisto um pouco, Marcelo, você acompanhou isso muito de perto. Você acha que a revisão do Fundo Clima, que é a sua potencialidade, o ministro Haddad anunciou a emissão de 2 bilhões de títulos lastreados, o que ele chamou de título verde, disse que tinha demanda para mais, disse que o Fundo Clima pode ter uma alçada. Você acha que isso será impulsionada por medidas como essa que você mencionou? E qual a destinação mais eficaz desse recurso? Reinaldo, eu só acredito nessa transição verde através de um processo de economia verde. Então, eu lembro quando eu voltei da COP de Dubai, há 2 anos atrás, eu escrevi um artigo dizendo que eu não acreditava em nenhum número de doação internacional para a transição de agenda verde, porque o mundo tinha entrado num período de pragmatismo político completamente diferente. O que é esse pragmatismo político? O eleitor, seja lá da França, dos Estados Unidos, do Japão, de quem quer que seja, ele não está afim mais de pegar a grana dele e dar para a Indonésia ou para o Brasil fazer alguma coisa. Ele não está afim mais disso. E os resultados eleitorais têm mostrado isso. Então, todas essas promessas de doação, essas não existem mais. O que eu acredito é quais os movimentos, as ferramentas financeiras, os incentivos políticos, os modelos de gestão pública, de gestão de parceria público-privada, que possam criar fundos como o Fundo Clima, por exemplo, fundos de desenvolvimento, fundos de investimento retornáveis, que possam fazer essa transição. Nós não vamos mudar nada com doação filantrópica. Filantropia é super importante, até em estados como a Amazônia, que não tem luz ainda. Você precisa ter algo para começar. Mas é na economia verde, na formação de, citar o Plano Clima aqui, e tantos outros que surgiram,
São nesses mecanismos que a gente começa a fazer a alteração, porque tem retorno financeiro. Gente, se não tem retorno financeiro, o capital não aporta. Não aporta, não é porque, é o protagonismo do ser humano, nós vamos fazer isso porque... Não é assim que funciona e a gente precisa ser pragmático com isso. Quais são os modelos de financiamento que a gente pode fazer isso? Arnaldo, vamos citar só vamos lembrar, nós que já estamos um pouco mais zerados, né? O Leonardo é jovem, mas vamos lembrar que há poucas décadas atrás, 80%, 90% do financiamento do ano safra brasileiro era dinheiro público subsidiado. E aí, vocês lá no Congresso, vocês no Executivo, foram criando ferramentas financeiras que foram trazendo o setor privado para esse financiamento. Hoje, quase 70% do financiamento do agronegócio brasileiro é feito através de instrumentos do setor privado. Será que nós não temos capacidade de criar esses instrumentos também para a área ambiental? Então é nisso que eu acredito que a gente vai poder fazer essa transformação. Agora, voltando, tem que ser através de negócios que transformem o perfil da pobreza e da miséria dentro das áreas verdes para algo que a gente possa realmente ser transformativo. Só para finalizar, eu gosto de fazer 2 perguntas nas minhas aulas, nas palestras. Levanta a mão quem está a fim de discutir bioeconomia, principalmente bioeconomia na Amazônia. Geralmente 100% das pessoas levantam a mão. Imediatamente eu falo, levanta a mão agora quem está a fim de discutir logística, infraestrutura, ferrovia, rodovia, portos na Amazônia também. Geralmente 10% levanta. Então, assim, isso é fazer desenvolvimento com utopia. Fazer desenvolvimento com a realidade é o que nós estamos discutindo aqui. Quais são as ferramentas, através de planos como esse, que fazem a transformação do modelo verde? E nós temos experiências muito interessantes, né? Afora essa demonstração que você falou aí no Plano Safra, como migrou, hoje ele é 30% daquilo que alavanca o financiamento a cada ano, né? Custeio, financiamento e investimento para a safra, presente em LCA, dos FIAGROS, né? E tudo mais, mas nós temos outros títulos. E aí, também lembrar você, aí, por exemplo, nós temos os CBIOS. Como é que foi a constituição do CBIOS? Uma forma, hoje você tem o Renova Calc, cada unidade produtora, quer seja do etanol, de milho ou de cana, ou do biodiesel, tem uma forma de calcular aquilo que são as suas vantagens e as pessoas pagam por isso. Agora mesmo, nós aprovamos uma legislação para o biometano. Tudo aquilo que era de matéria orgânica, emissão de metano, controlado, produzindo, gerando energia e retendo todo o impacto ambiental. Vai ter uma outra questão que vai ser muito conhecida, que é o CGOV, que é ali do biometano. Como é que você vê esses títulos? São títulos financeiros que fecham com aquela sua argumentação anterior, Leonardo. Como que nós podemos estimular mais isso? E como é que nós podemos colocar isso na pauta da COP? Porque se a COP começa a debater instrumentos como esse, aí sim eu acho que ela ganha uma outra possibilidade de concretizar ações e de objetivar metas. Perfeito. Olha, primeiro, Arnaldo, dizer que um ponto aqui que o Marcelo trouxe a respeito da filantropia. Perfeito a sua fala, perfeito a sua fala. Eu também não tenho a menor expectativa com filantropia. A gente tem que criar esses mecanismos que façam o capital investir naquilo que for direcionado em termos de sustentabilidade. Tem que ser atrativo, tem que funcionar, tem que parar de pé. O modelo de negócio tem que parar de pé. Isso é muito, muito importante. E aí, por outro lado, quando a gente fala do fundo internacional que você mencionou, Arnaldo, acho que, infelizmente, a gente deve passar mais uma COP sem grandes novidades sobre isso, ainda mais com a retirada dos Estados Unidos das negociações. Então, seria um financiador talvez o mais importante e que não vai estar presente. Então, realmente, a gente precisa atacar esses projetos, essas alternativas de financiamento. E os títulos, o CBIOS é um exemplo que deu certo. Sim, eu queria muito que a gente tivesse, já numa etapa do nosso mercado de carbono regulado, que emulasse o sucesso do CBIOS, né? Então, a gente já tem o exemplo. E
A gente não conseguiu chegar lá ainda. Volto à fala anterior. É uma oportunidade perdida no momento em que o Marcelo também mencionou outro ponto importante. A gente tem os objetivos voluntários das empresas de países de forma geral que estão ali voltados para 2050. Chegou 2050, cumpriu. Não é só o fato de que o agro passa a ser o maior poluidor. A gente perdeu a oportunidade de gerar valor, porque não tem mais venda de crédito, não tem mais venda de iniciativas, porque não tem mais o que compensar. Se você atingiu o net zero, você não vai atrás da compensação. Então, assim, essa questão de mercado de carbono e outros mecanismos é passageiro. Se a gente não agarrar a oportunidade agora, a gente ou vai gerar muito menos valor do que deveria, ou não vai gerar valor nenhum para o Brasil e a sua economia verde nessa vertente. A questão de títulos é importantíssimo não só para viabilizar, mas também para ajudar as empresas brasileiras, Arnaldo, na sua transição para uma economia mais verde. Isso é muito importante. Quando a gente pode tratar de várias indústrias aqui, e várias indústrias não têm tecnologia hoje viável ou disponível no mercado internacional que seja condizente com a sua necessidade de redução de emissões. A tecnologia não existe, ele precisa compensar de alguma forma. E aí mesmo a Suzano, eu vou dar um exemplo que é triste para o contexto Brasil também. Mesmo a Suzano, que tem lá, a Suzano é autossuficiente em energia através da biomassa que ela mesma produz. A Suzano planta árvore, é negativa na emissão de carbono e tudo mais. Mas aí você pega um problema pontual, que, por exemplo, a gente investiu no Mato Grosso do Sul 22 bilhões de reais na construção da nossa última fábrica. O maior investimento da história da empresa. Passa em frente à nossa operação em Ribas do Rio Pardo a Malha Oeste, a ferrovia, totalmente sucateada, completamente sucateada. O que a Suzano tem que fazer? Tem que andar 250 quilômetros de caminhão queimando diesel para ir até a Malha Norte Paulista, no norte do estado, fazer o transbordo e mandar a carga para Santos. É um volume absurdo de caminhões que estão ali emitindo. Então, assim, aí eu junto com a questão dos títulos de infraestrutura, a gente tem que achar mecanismos de desenvolver isso de forma mais abrangente e em escala, não são coisas pontuais, a gente precisa de escala, a gente precisa de infraestrutura. O pior inimigo das mudanças climáticas é a pobreza e a falta de infraestrutura. Então, assim, esses mecanismos, eles têm que ser incentivados, têm que ser melhor pensados e ser mais atrativos para a gente conseguir fazer o Brasil avançar também nesse ponto da infraestrutura. Voltando à Malha Oeste, a gente não tem uma iniciativa do governo federal de recuperar há anos, mas ainda não saiu do papel. Tenho certeza que modelos mais eficientes de financiamento e que tivesse um arranjo mais interessante, certamente poderia contribuir com isso, inclusive atrelado à sua componente de sustentabilidade. Ele repercutiu aquela sua provocação sobre a questão da logística e toda a questão. Daqui a pouco tempo escoa, mas nós demos um passeio bastante dinâmico sobre os desafios, sobre as questões. Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 850 milhões de hectares. Área plantada do Brasil, 90 milhões, 87, em torno de 10%. Depois nós temos a área da pecuária, em torno de 110, 120 milhões de hectares, e essa é a realidade da ocupação nossa para a produção. Eu acho que não dá para terminar aqui sem uma pitada que eu peço que você dê sobre o caminho da pecuária, até porque o Ministério da Agricultura tem dito que coloca com grande relevância a chamada recuperação de áreas degradadas, tá certo? Que caminhos que você tem como é que você tem acompanhado esse debate? Foi anunciado várias vezes, ainda não fechou a equação do ponto de vista do investimento, do retorno. O que você tem a nos dizer sobre isso, Marcelo, por favor? Arnaldo, eu escrevi com alguns colegas um artigo alguns meses atrás, onde eu dizia que não tem solução para a Amazônia sem discutir pecuária.
justamente porque você tem esses milhões de hectares. Nós não podemos usar a área degradada como um ativo brasileiro. Isso é um passivo que nós temos, tá? E é um passivo a ser recuperado. Mas, relembrando aqui Tancredo Neves, que dizia que você tem plano? Tem. Esse plano está escrito e você sabe qual o passo a passo? Eu acho que não. Tem orçamento? Não, não tem. Então é só ideia. Então, para que seja um plano, a gente precisa saber o que está composto. Por exemplo, se tem 40 milhões de hectares para serem recuperados, nós vamos recuperar com o quê? É com restauração florestal? É restauração para conservação? É restauração para carbono? É integração lavoura, pecuária, floresta? É soja? É milho? Com quantos milhões de hectares? Se a gente aumentar em 5 milhões de hectares nossa área de soja, que impacto tem na produção e que impacto tem no preço ao nosso produtor? Então, assim, nós temos essa oportunidade que país nenhum não tem, mas nós precisamos discutir melhor. Então, o negócio é lançar um plano de recuperação de 40 milhões. Veja, a China vem recuperando, em média, 4 milhões e meio de hectares de áreas degradadas e plantando cerca de 8 milhões de hectares de floresta ano nos últimos 10 anos. Nós não demos conta ainda de entregar os 12 milhões de hectares que nós prometemos no Acordo de Paris em 2015. Então, veja, essa oportunidade, Arnaldo, é maravilhosa. E para que ela aconteça, a gente precisa ter um pensamento que é um pouco diferente. A gente tem 20 anos discutindo sustentabilidade. Está na hora da gente pensar sustentabilidade com prosperidade. Porque na hora que a gente inclui prosperidade na frente disso, a gente inclui todos os componentes sociais e econômicos. E aí a gente tem resposta para esses planejamentos. Muito obrigado, Marcelo. A você agora, Leonardo. Uma pergunta e pedir que você faça também as considerações finais por conta do tempo aí. O setor empresarial, tá certo? Assumiu o compromisso da sustentabilidade e você acha que terá também uma participação ativa na COP30? Como é que você tem sentido isso? Sem dúvida. Mas primeiro eu queria só dizer para o Marcelo que nós estamos preparados na silvicultura para plantar em todas essas áreas degradadas, viu? Então, demanda tem. Tem que criar os mecanismos adequados, inclusive de infraestrutura. Não adianta ter uma área degradada a 20 mil quilômetros de distância da minha operação e eu não tenho como transportar aquela produção. Então, se tiver as condições corretas, a silvicultura está pronta para cobrir o país, todas as áreas degradadas de verde, pode ter certeza. Sobre a COP, Arnaldo, eu tenho certeza que o setor privado vai estar numa presença massiva nessa COP30. A gente tem muitos bons exemplos para mostrar, não falo só do setor que eu represento, falo de inúmeros setores aqui, inclusive aqueles que são intensivos em carbono. Acho que o Brasil é exemplo em muita coisa. E nós vamos mostrar para o mundo, certamente, todos esses bons exemplos que o nosso setor empresarial tem a mostrar e que pode ser não só um bom exemplo para o país, mas um farol para o restante do mundo. Acho que a gente tem possibilidade não só de mostrar todo esse potencial brasileiro, mas mostrar todo o potencial do setor privado, a força do setor privado brasileiro, em conjunto com uma economia verde. Isso atrai investimento, isso chama atenção, e eu acho que, somado a um bom ambiente de negócios, se a gente conseguir fazer o dever de casa como país, o Brasil vai voar no que diz respeito à atração de investimentos. Isso é um alvo que o país tem que ter para si, de ter um ambiente saudável, atrativo, porque as nossas vantagens comparativas ambientais, a força do nosso setor privado, a consciência do nosso setor privado é diferenciada e tem toda a condição de atrair muito mais investimento no país. Muito obrigado, Leonardo. Marcelo, você trabalhou muito para que a COP fosse em Belém, tá certo? Você lá no consórcio dos estados da Amazônia, tudo mais, tal, eu vi você teve um papel muito relevante para isso, quero parabenizá-lo aí. E nós vamos dar conta, do ponto de vista de preparação, o governador Helder disse que as coisas vão ocorrer, que expectativa que você tem, e estendeu o convite a todos aí, certamente. Arnaldo, nós vamos dar conta, já teve COP em lugar com muito mais desafios do que Belém.
vamos olhar com a oportunidade, pela primeira vez, mostrar a Amazônia como ele é, o Brasil como ele é, para fazer essas transformações. Então, assim, vamos nos apegar naquilo que nós temos para ganhar e deixar de lado aquilo que representa o passado. Que a Amazônia seja diferente, construtiva e mais próspera depois dessa pandemia. Então, gente, nós estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito ao Leonardo, ao Marcelo, e dizer que esse debate aqui consolidou convicções que tenho. Nós podemos nos apresentar ao mundo não como um algoz ambiental. Isso não significa ignorar mazelas. Temos e vamos cuidar. Mas nós temos tudo para ser protagonistas da nova economia, da economia de baixo carbono. A matriz energética que o país tem, sem paralelo, a matriz de biocombustível, as regras ambientais que o nosso agro obedece e como produz com compromisso com a sustentabilidade, eu não tenho dúvida, coloca o Brasil nessa posição de protagonista desse novo momento. Muito obrigado a todos, muito obrigado, parabéns ao GAF por essa oportunidade. Um abraço. O orgulho de ser brasileiro está em quadra. Vamos juntos fazer história. Ponto a ponto. XP, investidora oficial do João Fonseca. AgriConnection. Ative a rede que vai transformar o agro.